Por um mundo mais saudável. Oferecimento: Fisioforma, estética de resultados. Você conhece o que é fisioterapia pélvica? Vou te contar tudo sobre esse universo, que é uma especialização dentro da fisioterapia. E hoje eu trouxe aqui o Dr. Rafael para contar pra gente quais são os benefícios dessa fisioterapia, no caso, principalmente para as mamães, né, para quem está aí gestante, e se há alguma contraindicação. Bruna, a fisioterapia pélvica é uma área com especialização em trabalhar então todas as disfunções que envolvem o assoalho pélvico. Em relação à gestante, a gente então trabalha essa consciência do assoalho pélvico, que ela consiga contrair e relaxar adequadamente essa musculatura. Sim. E que, dependendo também da opção de parto, se for via natural, ela tenha uma flexibilidade dessa musculatura e consiga relaxar, então, para evitar lacerações no parto. Ótimo. Lembrando que essa especialidade, ela pode ser feita em qualquer disfunção que a mulher venha apresentar. Tanto porque, de repente joga vôlei ou faz corrida e tem aquele problema do impacto, por exemplo, que pode levar à incontinência. Também como o envelhecimento, não é mesmo? Mas é que hoje o Dr. Rafael vai citar mais a respeito das gestantes. Agora conta pra gente, a partir de quando a fisioterapia é indicada? Logo nos primeiros meses que a mamãe descobriu que está gestante ou não? O ideal é que seja no período do 3º para o 4º mês. Ok. E essa atividade física, pensando na fisioterapia num conjunto e também especificamente da musculatura do assoalho pélvico, pode ser até a hora do parto mesmo. Inclusive durante, né? Também, durante, se for o parto normal. Sim, desde que essa mulher se sinta bem. Tá. Certo? E qual é o diferencial da fisioterapia que você cuida, no caso dessa região pélvica, para a fisioterapia convencional? Porque a gente sempre lida com a pessoa como um todo, né? Mas o que tem de diferente? Então, quando nós falamos da fisioterapia, as pessoas, o senso comum, liga muito às questões ortopédicas. Tá. Essa área é uma área muito específica, pensando na região, é uma musculatura menor, é uma musculatura que as pessoas não têm tanto conhecimento, mas que é extremamente importante em várias inter-relações do corpo, a postura, a questão da continência, das relações sexuais, né? Da sustentação dos órgãos pélvicos. Então, acredito que esse seja o diferencial da área. Por um mundo mais saudável. A dica de hoje é sobre sementes em sua alimentação saudável. Inclua sim sementes no seu cardápio porque elas são leves, altamente benéficas para o seu organismo. Acrescente no iogurte, no café da manhã ou no lanche da tarde. Aproveite todos os nutrientes. Existem vários tipos de sementes, como a chia, a semente de girassol, de gergelim, aveia, quinoa, linhaça, entre outras. Você pode ficar à vontade na escolha porque são todas muito benéficas. Por um mundo mais saudável. E aí, como nós já citamos no início, além de para idosos e mulheres que de repente pela procura da atividade física não tão adequada ou pelo esporte que ela faz mesmo diariamente, tem essas lesões, mas há alguma coisa que pode levar a isso? De repente um pós-operatório errado? Sim, a fisioterapia pélvica ela abrange isso. Ela pode atender tanto homens, mulheres e até crianças. Ok. Trabalhando as questões sexuais, miccionais, anorretais, pré e pós-operatórios, no caso de uma prostatectomia, de um sling, né, para sustentação de bexiga, evitar também a parte de prolapsos. Às vezes, na correção de um prolapso, a fisiopélvica é muito indicada. Extremamente importante. E deixa uma dica para eles, doutor, para as mamães que não sabem se devem fazer a fisioterapia ou não, quais são os sinais, de repente algum sintoma, ou não precisa esperar nenhum sinal e nem sintoma, já vamos a partir do 3º, 4º mês atrás. Eu acredito que, independente da via de parto que essa mulher escolher, ela é extremamente importante o acompanhamento. Fisioterapia pélvica específica, mas também pensando no corpo todo, em relação a todas as modificações corporais, né? E a gente sempre procura ter uma relação com a equipe que vai cuidar dessa mulher. Então, sim, uma terapia multidisciplinar. Sim, com certeza. Muito obrigada, Dr. Rafael. Agradeço pelo convite. Por um mundo mais saudável.
A Fisioforma acaba de lançar o método T4D, que é uma evolução do já consagrado método 4D de emagrecimento. Com esse novo método, em questão de horas, é possível retirar até 40% da gordura localizada sem nenhum procedimento cirúrgico. E mais, já na primeira semana de tratamento, é possível eliminar até 4 quilos. Seu corpo, seu metabolismo vai se transformar em uma verdadeira usina de queimar gordura. Isso tudo é possível porque o protocolo proposto, que é personalizado, super exclusivo, trata as pessoas de maneira global, ou seja, corpo e mente. Para você entender, não é o que é feito, mas sim como é feito. Por exemplo, você pode fazer a criolipólise em qualquer outra clínica aí. Aí você não obtém o resultado que você espera, fica frustrada. Você vem na Fisioforma, faz a criolipólise e obtém resultado, fica super feliz. Ué, mas por que isso acontece? Vou te explicar. A Fisioforma não vende apenas sessões de aparelhos, pacotes prontos. O objetivo da Fisioforma é te proporcionar resultado. E esse resultado vem como? Através de protocolos exclusivos que foram desenvolvidos pelas nossas especialistas. Entendeu? Você pode até chegar em uma clínica e falar: quero fazer esse e esse aparelho, igual tem lá na Fisioforma. O resultado que você vai conquistar vai ser igual? Não vai. Por quê? Porque resultado igual da Fisioforma só mesmo em outra unidade Fisioforma. Por um mundo mais saudável. Infelizmente, 80% da população um dia vai sentir dor na região lombar e hoje eu trouxe o Dr. Henrico, que vai explicar pra gente, não é mesmo, doutor, o que é a hérnia de disco, que incomoda tanto, a gente sente aquela fisgada quando vai ver, já tá num grupo bem acima. Conta pra gente então o que é a hérnia de disco. A hérnia de disco, na verdade, Bruna, é um desgaste do nosso disco. Nosso disco ele tem um anel por fora, um núcleo por dentro. Sim. Conforme a gente vai fazendo um esforço do dia a dia, uma postura, alguns fatores genéticos, esse anel ele se rompe e o conteúdo do disco extravasa para dentro do canal. E aí isso pode comprometer as estruturas neurais, que são os nervos, que principalmente os nervos das pernas, ou às vezes a medula, quando é na coluna cervical. Isso pode desencadear tanto a dor, como algumas vezes até sintomas neurológicos, como fraqueza nos braços ou nas pernas. Olha só. Doutor, e qual o melhor tratamento para esse problema e como evitá-lo? Felizmente, o melhor tratamento ainda hoje é o tratamento conservador, que a gente faz com reabilitação, fisioterapia, RPG, reabilitação postural. E às vezes na fase aguda a gente acaba lançando mão dos medicamentos. 80% dos pacientes costumam melhorar de um primeiro episódio com esses tratamentos de forma conservadora. Exceto nos casos que a dor é muito persistente, começa a tornar-se crônica ou recorrente, ou o paciente apresenta algum sintoma neurológico, algum déficit, o tratamento cirúrgico está indicado. E hoje, graças a Deus, Bruna, a gente já tem muita tecnologia, bastante recurso para esse tipo de cirurgia, e mesmo quando ela é necessária, muita gente acaba tendo medo, às vezes, do tratamento cirúrgico. Mas hoje a gente consegue fazer essa cirurgia com um corte de mais ou menos 5 milímetros. Olha que ótimo! É o tamanho, na verdade, desse canal de trabalho, desse introdutor. A gente entra pelos espaços naturais da coluna, a gente não precisa fazer nenhuma agressão à musculatura ao redor e às estruturas ósseas da coluna. Então a gente consegue ir no ponto exato que está a hérnia, posicionar por raio-x e cria esse canal de trabalho, onde entra uma câmera de alta definição por dentro desse tubo, e a gente consegue visualizar as estruturas lá no interior e eventualmente descolar a hérnia do nervo e pescá-la por dentro desse. Aí a gente consegue introduzir. Que equipamento. ótimo! A gente descola ela do nervo e depois retira ela com o mínimo de agressão para Nossa, então a cicatriz é mínima. Sim, o paciente não precisa ficar internado muitas vezes, alta no mesmo dia. Perfeito. E a dor, praticamente, quando o caso é bem indicado e tem uma indicação precisa, o paciente acaba saindo da cirurgia praticamente sem nenhum remédio, sem dor. E quais são os fatores prejudiciais, doutor? Com relação para ter hérnia de disco? Isso. Então, na verdade, o principal fator é má postura.
Tá? Hoje em dia, postura no trabalho, postura ao dirigir. Até no jeito de colocar o sapato. Jeito de colocar o sapato. As donas de casa, na hora de mobilizar os objetos ali durante a limpeza. Sim, às vezes tem pacientes que às vezes podem usar salto, tem os que não tem. Sim. E tem também os fatores genéticos também, que dependendo da pessoa tem mais susceptibilidade a ter. Tem ou essa não herança genética também. Problema, sim, com certeza. Infelizmente. E como as mulheres podem se cuidar, por exemplo, durante a gravidez, que é uma hora tão esperada, né? Mas que para não ter esse tipo de problema, como que a gente pode aí se precaver? Na verdade, a gravidez tem 2 fatores de risco. Um é o próprio aumento do peso. Exatamente. Que é secundário inerente à gravidez e que acaba sobrecarregando um pouco mais a coluna. E durante a gravidez, fisiologicamente, a gente tem mais frouxidão dos ligamentos. Então você tem mais peso e os ligamentos mais frouxos. Consequentemente, isso aumenta a sobrecarga mecânica em cima do disco e pode ou piorar um quadro prévio ou eventualmente vir com um quadro mais novo. O mais importante assim, é não ter ganho de peso em excesso além do problema da gravidez, que já é fisiológico, ter uma alimentação não exceder muito, que é o normal bem controlada, bem rígida, não abandonar as atividades físicas. O sedentarismo é um fator de risco muito importante para também desenvolver esse tipo de problema, porém tem que ser sempre a orientação adequada de um profissional, seja um nutricionista, seja um médico, seja um fisioterapeuta. Tá certo. E hérnia de disco, doutor, tem cura? Cura não existe. Tá. Uma vez que o disco ele foi lesionado, infelizmente hoje a gente não consegue restabelecer a coluna 100% das vezes. É claro que nos casos que não respondem a todas essas medidas preventivas, e mesmo a gente acaba ainda indicando a cirurgia, hoje as opções de cirurgia, como eu expliquei para vocês através da endoscopia, ela consegue melhorar muito a qualidade de vida e a gente restaurar parte do que foi perdido do disco e tirar a compressão dos nervos sem causar problemas adicionais, muitas vezes evitando cirurgias maiores que envolvem colocação de E o bom pinos, que eu imagino que o paciente já consiga ter uma qualidade de vida melhor. Sim, com certeza. Geralmente, depois de 5 a 10 dias depois de um procedimento desse, o paciente já está vivendo uma vida praticamente normal, voltando ao trabalho. Porque dor ninguém merece, né, doutor? Com certeza. Muito obrigada pela visita. Por um mundo mais saudável. Oferecimento: Fisioforma, estética de resultados.